Olá a todos, bem-vindos então aqui à nossa aula número 59. Hoje vamos continuar a falar sobre as fontes comutadas, fontes chaveadas, como vocês quiserem chamar, é igual. Vamos ver aqui um pormenor, um componente muito importante nas fontes comutadas, que são os acopladores ópticos, ou os optoacopladores, está a ver? Há vários nomes para dar a isto. Vamos lá ver, olha, para começar gostava de vos falar aqui sobre o aspecto. Este é o aspecto de um acoplador óptico, como tu estás a ver é uma coisa pequenina, mas ainda há bem mais pequeno, né? Dentro dos nossos telemóveis existem muitos destes, mas tamanhos parecem mais pequenos do que cabeças de alfinetes, acreditem, e fazem a mesma função deste. Isto é um optoacoplador, se vocês virem isto olha aí, tem duas perninhas deste lado e duas perninhas deste lado, mas também há com 3 de cada lado, com 6, com 8, com 12 de cada lado. Isto porquê? Porque aquilo que eu te vou explicar agora aqui, existem circuitos integrados, ele não deixa de ser um circuito integrado, existem circuitos integrados que têm vários daqueles lá dentro, não é? Porque quando precisamos de 4, não precisamos comprar 4 daqueles, compramos um com 4. É melhor. É sempre melhor para trabalhar. Então, o que é que tem um optoacoplador ou um fotoacoplador? Olha, eu estou a desenhar aquilo que estava aqui na minha mão, está bem? Isto que aqui está, é isto que aqui está. Olha, tem duas pernas deste lado e tem duas pernas deste lado. E é um circuito integrado. Um optoacoplador, um acoplador óptico. Então, o que é que isto faz? Nós precisamos de fazer um acoplamento eletrónico sem eletricidade. Olha, imagina esta situação. Aqui dentro eu tenho um diodo. Tu já sabes que um diodo, para além de conduzir só num sentido, há diodos com várias outras funções. Temos o Zener, temos aqui, por exemplo, um diodo LED, que é um diodo que, quando eu lhe aplico uma determinada tensão, ele emite luz. Parece uma lanterna pequena, não é? Então imagina que este diodo aqui, eu ponho aqui assim uma resistência, não é? E ligo-lhe ali no 5 volts, por exemplo. 5 volts positivo, mais 5 volts. E aqui, esta perninha aqui, o que é que eu faço? Ligo à massa. Ora, imagina que isto aqui estava cortado, eu ponho aqui assim, por exemplo, um interruptor, não é? E quando eu ligar este interruptor, fecho aqui este circuito, o que é que acontece com este LED? Do menos vai para o mais e o LED dá luz. E agora para que é que eu me sirvo desta luz? Imagina que eu tenho aqui um transistor que tu ainda não ouviste falar, digo eu. Pode ser, por exemplo, um NPN, olha aqui. Só que este transistor não tem uma base. A base dele é uma base óptica. Quando incidir ali luz, ele faz a mesma função que a outra base quando eu lhe ponho ali um sinal positivo. Se incidir ali mais luz, ele deixa passar mais corrente, não é? Se incidir menos luz, ele deixa passar menos corrente. Agora, o que é que acontece aqui? Num transistor normal, os sinais eletrónicos vinham deste lado, passavam para a base e seguiam para fazer circular aqui a corrente de coletor, a corrente de emissor-coletor. E então tínhamos ali um contacto elétrico. Aqui o que se passa é que no meio deste optoacoplador nós conseguimos transmitir um comando para ali sem termos absolutamente contacto elétrico nenhum. Está isolado. Um optoacoplador serve para isto mesmo, para isolar eletricamente um circuito do outro. Por exemplo, olha, aqui por exemplo eu ligo também à massa. Agora vou ligar aqui, vou fazer aqui um símbolo diferente da massa, este também é o símbolo de massa, é diferente daquilo, para tu perceberes que realmente estas massas não são a mesma. Isto é um circuito elétrico, este é outro circuito elétrico, este aqui da esquerda vai comandar aquele, mas cada coisa é uma coisa. É como se eu estivesse daqui com uma lanterna e dissesse para o meu amigo que está lá do outro lado: quando eu acender a lanterna, tu carregas aí no interruptor. Estás a ver? E então não era preciso eu ter aqui nenhum contacto elétrico, nenhum fio elétrico, nenhuma extensão para lá chegar. Eu ligo a lanterna, ele está daquele lado, vê a lanterna acesa, ele liga ao interruptor. Então é isso que acontece aqui, por exemplo. Imagina que tu tens aqui uma resistência de carga e pões aqui, por exemplo, mais 15 volts. O que é que acontece quando tu fechas este interruptor? Quando tu fechas este interruptor, este transistor conduz e faz aqui uma determinada tensão aqui nesta lâmpada. Esta lâmpada, esta tensão aqui pode ser... Porquê que não há de ser um motor? Pode ser um motor. Motor. Então pronto, agora já temos aqui um motor comandado por luz. Quando eu fechar este circuito, este LED emite uma determinada luz, o transistor vê aquela luz, fecha o circuito e o motor trabalha. Espetacular. Posso pôr o motor a trabalhar sem ter contacto elétrico entre os meus dedos e o motor.
E depois ainda tem outras vantagens, entre as quais, por exemplo, os motores, há certos motores elétricos que criam uma data de ruídos, ruídos elétricos, de faíscas, não sei, os motores criam uma data de ruídos. Ora, este ruído, se estivesse ligado eletricamente aqui, ele voltava para a base. E pode não me interessar ter esse ruído aqui deste lado, não é? Imagina que isto aqui deste lado está ligado perto de um estúdio, como eu estou aqui agora a gravar aulas. Eu não quero ruídos aqui no meu som, quero um som limpo. O mais limpo possível. Não quer ruídos. E há motores ali a trabalhar numa oficina ali ao lado. Então não há problema. Este circuito aqui liga aquele através de luz, o motor trabalha e o ruído não passa para trás. Boa? Então, esta foi uma das funções. Mas vamos ver aqui uma função principal que é nas fontes comutadas, nas fontes chaveadas. O que é que lá faz um optoacoplador? Nós já temos aqui o acoplador óptico então. Para vocês perceberem isto bem, olha, esta metade do circuito, este circuito daqui, deste transformador para a esquerda, é um circuito, na verdade isto é tudo o mesmo circuito, não é? Mas se vocês repararem bem, aqui através do transformador não há contacto elétrico de um lado para o outro. E aqui em baixo também não há contacto elétrico de um lado para o outro, ou seja, aqui o contacto é de luz, aqui o contacto é campo magnético, não é? Isto é um contacto eletromagnético e este é um contacto óptico. Ok? Então, até as massas são diferentes, como vocês podem aqui ver. Eu desenhei aqui as massas deste lado do circuito, pus aqui um triângulo a simbolizar a massa, e deste lado temos este símbolo de terra a simbolizar a massa, está bem? Elas não são iguais, e nem podem ser. E vocês mais à frente vão ver nas fontes de alimentação, por exemplo, como é que isto é feito. Então vamos lá. Como é que nós temos, o que é que nós temos para aqui? Então o aparelho está ligado na tomada, vamos supor que isto é uma televisão, mas isto pode ser uma máquina qualquer, porque as máquinas hoje têm fontes comutadas, já não têm fontes das antigas. Lógico que no outro dia eu apresentei-vos uma fonte daquelas mais antigas, porque vocês vão apanhá-las, pelo caminho também, é inevitável, vocês vão reparar máquinas com aquelas fontes, mas normalmente hoje trabalham-se mais com as fontes comutadas, porque estas fontes têm um consumo muito inferior. Tomada de corrente elétrica, retificador e filtro, ou seja, a ponte retificadora e o respectivo filtro, aquele tal filtro em pi, lembram-se? Até que temos corrente, passamos de corrente alternada para corrente contínua. Sabemos que o transformador não passa corrente para ali com corrente contínua, a menos que este primário esteja no liga e desliga, porque isso, desde que haja aqui variações de campo magnético, elas passam para aquele lado. Correto? Pronto, então reparem, nós tínhamos aqui o mais, a fonte, o mais, passa por dentro da bobina, não é? Através deste MOSFET, drain source, vem até à massa, através desta resistência de carga, vem até à massa. O que é que nós precisamos para que esta bobina aqui nos dê aqui uma corrente alternada? Ou seja, uma corrente pulsatória, que ela não é alternada, é pulsatória. O que é que precisamos? Precisamos que esta bobina seja ligada e desligada constantemente e que, de preferência, que tenha uma frequência altíssima, uma frequência muito alta, na ordem dos megahertz. E como é que isso se faz? Através aqui do nosso PWM. O que é que este PWM faz? Ele cria aqui uma onda quadrada, não é? Vamos dizer aqui que esta onda quadrada tem 0 volts neste nível e 5 volts no nível superior. Ou seja, ela deita através deste pernezinho, um impulso de uma onda quadrada que está sempre aqui a sair assim que eu o alimentar através desta resistência. Eu alimento este PWM e este circuito integrado PWM manda-me para aqui uma onda quadrada para fazer ligar e desligar. Este transistor não vai trabalhar a meio do consumo. Ele ou está ao corte e não passa nada, ou está à saturação e passa a corrente toda. Então, corte de saturação é como, do modo que vai funcionar este MOSFET. Ok? E temos o circuito fechado até à massa, ou seja, a corrente vai do negativo, passa na resistência de carga, MOSFET, bobine, mais. Temos aqui este circuito. Este é o interruptor. Este MOSFET está aqui a fazer de interruptor, como vocês já perceberam, através do comando deste PWM, que é um circuito integrado. Temos aqui um ajuste, um adjust. Temos aqui um ajuste. De onde é que vem este ajuste? Já sabem que esta resistênciazinha aqui faz a alimentação do PWM, também tem que ter a respectiva massa, então ele está alimentado e está ligado à massa, está tudo certinho aqui, e agora falta ver aqui o que é esta perninha aqui do adjust que vem daqui do nosso fotoacoplador. Então vamos lá ver. Este primário faz aqui uma determinada tensão para alimentar esta carga, não é verdade? Passa pelo diodo, filtro, etc. Não precisamos pôr isso aqui tudo agora, quando for o esquema geral, vamos ver tudo, aos pormenores. Mas agora não é preciso. Então, passa aqui pelo diodo, condensador, e filtro em pi, não sei o quê, e vamos
alimentar esta carga. Vamos supor que isto é uma máquina qualquer, ou uma televisão, por exemplo, olha, se for uma televisão, o que é que acontece dentro da televisão? Existem imagens mais claras, imagens escuras, o som mais alto, depois as pessoas falam, depois as pessoas calam-se. Ou seja, o consumo da televisão está sempre, ora está mais forte, há mais e menos consumo, mais consumo, menos consumo. Mas é um consumo que não é linear, não é fixo, é um consumo assim, não tem nada de estável, é um consumo bastante instável. Então, mas eu quero manter, por exemplo, 13 volts, quero manter 13 volts ali certinhos. Como é que eu posso fazer isto? Olha, crio aqui um divisor para a massa. Esta massa é diferente daquela. Esta massa não toca naquela. Crio aqui um divisor através destas 3 resistências para a massa. E, por exemplo, quando esta resistência, que simboliza aqui a nossa carga, quando esta resistência solicitar mais corrente, quando se solicita mais corrente, a tensão tem tendência a baixar. Imagina que esta tensão aqui começa a baixar, vai para os 12,8, 12,7, 12,5, antes dela chegar aí, muito antes. Assim que ela baixa, depende da sensibilidade que eu quero, mas assim que ela baixa 0,1 ou 0,2 volts, o que é que acontece? A tensão baixou aqui, então também baixou aqui. Aqui na massa está o 0. Baixa ali, também baixa aqui, também baixa aqui. Basta que baixe aqui um bocadinho. O que é que acontece quando baixa aqui um bocadinho nesta resistência? Se eu meto menos tensão neste LED, ele brilha menos. Está ligado à massa. Se baixou a tensão, o LED brilha menos. Se o LED brilha menos, envia menos luz para o fototransistor. Aqui temos um fototransistor, onde a base é uma superfície sensível à luz. Compreendem? Então, se ele conduz menos, se ele manda menos luz, o transistor vai conduzir menos. Se o transistor vai conduzir menos, olha, por este lado aqui no negativo está ligado à massa. E por este lado aqui está ligado no adjust. O adjust está ligado por dentro, aqui há um divisor de tensão. O que é que vai acontecer com este adjust? Se ele conduz menos, a tensão eleva-se. Se a tensão se elevar, este PWM vai alterar aqui o quê? O pulso, este impulso. Vou-vos desenhar aqui o impulso. Imagina agora maior. Este impulso. Reparem bem nisto. Vamos verificar aqui então este impulso, que é o impulso saído aqui do PWM, não é? O PWM é que é o circuito integrado que gera gerador de impulsos aqui para o gate do MOSFET. Então ele está aqui a tirar os impulsos, aqui também em ponto maior, está a tirar os impulsos, e o que é que acontece? O impulso, ora está aqui nos 0 volts, ora está aqui nos 5 volts, não é? Então, enquanto o impulso estiver aqui nos 5 volts, o impulso sobe aos 5 volts, quando sobe aos 5 volts, fecha o transistor, começa a carregar a bobina. Ele está aqui um X de tempo. Esse tempo está a carregar a bobina de campo magnético, não é? E depois o impulso vem para 0. Estamos aqui, não é? O impulso vem para 0, abre o transistor. O transistor abre. Abre, deixa de conduzir, já não conduz. Ora, a carga abate-se ali sobre a bobina do secundário e sobre a do primário também. Depois vamos ver isso. Mas ela abate-se agora ali na do secundário, não é? Quando ela se abate na do secundário, ela gera ali uma determinada corrente. E a seguir vem o 0, ou seja, há um tempo de 0. Depois vem novo impulso. Quando vem novo impulso, esta bobina volta a carregar-se de campo magnético. E depois vem o 0 e ela volta a descarregar-se sobre o secundário do transformador. Agora o que é que acontece? Imagina que esta tensão começou a baixar um bocadinho, porque esta carga começou a solicitar mais corrente. Então a tensão começou a baixar, há menos brilho no LED. Menos brilho no LED, este transistor vai conduzir menos. Vai dar aqui uma ordem ao adjust do PWM para fazer o quê? Para dar mais corrente à bobina, porque ela está sempre precisa ali. Então como é que ele faz? Como é que este PWM faz para dar mais corrente? Dá-lhe mais tempo aqui em cima, estás a ver? E vem até cá abaixo no 0. Agora este tempo aqui do 0 é menor. E o tempo aqui de cima dos 5 volts é um tempo maior. Compreendes? Então, como este tempo é maior, o MOSFET está a trabalhar mais tempo, carrega mais campo magnético, dá mais corrente à bobina do secundário. E passado um bocadinho, imagina que aqui a carga fez o serviço contrário. Agora ela já não precisa de tanta corrente. Qual é a tendência? Aqui, se ela não absorve tanta corrente, a tendência é a tensão aumenta. Ora, se a tensão aumenta ali, também aumenta aqui e também aumenta aqui. Brilha mais o LED. Se brilha mais o LED, passa mais corrente neste transistor, entre a massa e o adjust. Se passa mais corrente, o PWM já entendeu. Oi, que a corrente ali está a aumentar muito. O que é que ele faz? Encurta aqui o nosso PWM. Encurta este espaço de cima dos 5 volts, não é? Já não está a ser precisa tanta carga, ele dá-lhe menos tempo ao MOSFET e volta a andar para trás.
E se realmente ele consumir ainda menos, ele ainda encurta menos. E às vezes pode vir assim só até aqui, estás a ver? Pode vir só até aqui, termos um tempo zero maior do que o tempo dos 5 volts. Vamos chamar este tempo zero o tempo zero e aos 5 volts o tempo 1. Está bem? Tempo 0, tempo 1. Tempo 0, tempo 1. Porque é isto que acontece. Isto é uma onda quadrada, seja ela mais para a frente ou mais para trás, não importa. Chamamos-lhe sempre onda quadrada. E há o tempo 0 e o tempo 1. Eu acho que tu estás aqui a perceber. Só falta falar-te aqui deste diodo Zener. Nós pusemos aqui um Zener no caminho. Porquê? Para que a tensão não se eleve demais ali ao adjust. Porque aquele adjust aguenta ali uma tensão até um X. E se ele se elevar demais, pode prejudicar ali o adjust. Está bem? Então temos aqui... Imagina que eu ponho aqui, por exemplo, um Zener de... Eu não quero ter ali mais do que 3,3 volts. Então eu ponho aqui um Zener 3,3 volts. Entendes? E com este Zener de 3,3 volts, a tensão nunca vai acima. Agora vamos ver como é que se verifica se este optoacoplador, como é que se vê se ele está bom ou se ele não está bom. Olha, para mim, eu tenho uma forma de ver que é no próprio circuito e a trabalhar. Eu ponho-o a trabalhar. Se este circuito não estiver a trabalhar todo, a gente vai ver porquê, mas eu vejo-o a trabalhar. Porquê? Eu vou medir a tensão ali dos 13 volts e eu vou ver como é que está aquela tensão. Se ele tiver ali 13 volts, eu vou ver pelas resistências, não é? Quantos ohms? Somos estas resistências todas, já sei qual é a corrente que passa ali. Depois de saber qual é a corrente que passa ali, a corrente multiplicada pelos ohms, já sei que temos uma X de tensão aqui. Então eu vou ver a tensão, já sei se ele está a trabalhar ou não. Correto? Tem que ver se está ali aquela tensão que ele precisa para trabalhar. Então esta parte já está à vista. E aqui o transistor é a mesma coisa. Tenho aqui a massa, tenho aqui um coletor, vou ver qual é a tensãozinha que está aqui. Se a tensão não for nenhuma, pá, se calhar até tenho que ver se há aqui algum curto-circuito no Zener. Para a frente, fica tranquilo, porque um pouco mais à frente, agora estamos ainda a ver como é que funciona isto mecanicamente, mas mais à frente vamos ver como é que se fazem as reparações, como é que nós partimos, como eu costumo dizer, para cima de uma avaria, não é? A máquina não trabalha, não há problema, está cá o técnico, não é? Estás cá tu, que vais saber como é que tudo isto funciona e como é que tu vais abordar uma avaria da forma certa. E agora, outra forma de vermos se o optoacoplador está ou não está bom. Olha, se eu tirar daqui este optoacoplador do circuito, por exemplo, temos aqui um optoacoplador que tem 4 perninhas, não é? O que é que acontece? Deste lado é um diodo. Então eu meço como um diodo. Ponho na escala de vezes 1 ou vezes 10 o meu multímetro, não é? Ponho aqui o meu multímetro na escala de vezes 1 ou vezes 10. Eu tenho aqui na escala de vezes 1K, por exemplo, ou de vezes 100, pode ser vezes 100. Eu junto aqui, uno as pontas e ele vai lá acima. E eu ajusto aqui, só duas mãos, né? Eu ajusto aqui o 0, já está ajustado. Entre o 1 e o 2, que eu tenho agora aqui na mão, entre o 1 e o 2, é um diodo. Conduz num sentido, não conduz no outro, se isto estiver bom, não é? Então, vamos lá ver. Ou seja, temos aqui um diodo. Para um lado conduz, para o outro lado não conduz. Está certo, este diodo está bom. Aparentemente ele está bom. Falta saber, na verdade, se depois este diodo emite luz ou não emite luz, não é? Pode ter uma avaria também, mas isso nós depois vamos ficar a saber. Agora, este transistor, entre o 3 e o 4, o que é que te parece? Entre o 3 e o 4, entre emissor e coletor, não há condução em sentido nenhum. Estou a ver. Entre o emissor e o coletor não há condução em sentido nenhum. Ora, não conduz, e por este lado também não conduz. Se ele aparentemente está bom. Agora, temos que o testar no circuito para ter a certeza que ele está bom. Pronto, aqui medimos um diodo entre os pinos 1 e o pino 2, entre o pino 3 e o pino 4 medimos um transistor emissor-coletor. Ele não pode conduzir de forma nenhuma, a não ser quando este diodo meter ali luz. Quando o diodo causar ali luz, então sim, ele tem que conduzir. É para isso que ele foi feito. Olha, estes fotoacumuladores que eu tenho aqui são estas referências, ET1102, podes ir ver no Google se tu quiseres, ou ET1103, são estes dois que eu tenho aqui. Vamos ver como é que tu vês um circuito integrado. Olha, este circuito integrado só tem 4 pernas. Não é? Este circuito integrado tem 4 perninhas. 1, 2, 3, 4. Eu fui ver e ele tinha ali uma bolinha, assim. Olha, quando tu encontras uma bolinha no circuito integrado, este é sempre o pino número 1. Já tens aqui o número 1. Pino 1. E agora é sempre ao contrário dos ponteiros do relógio. Se ali é 1, aqui será o 2, aqui será o 3 e aqui será o 4. Vamos lá ver aqui mais uma coisa. E se o circuito integrado tiver, por exemplo, olha, há circuitos integrados que têm aqui assim uma meia-lua. Se ele tiver aqui uma meia-lua, vamos pôr aqui umas poucas de pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, então deste lado também há a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há circuitos integrados que têm aqui uma meia-lua. Quando ele tem aqui uma meia-lua deste lado, já sabes que o pino 1 é aqui. 1, deste lado. Está bem? Sempre em todos os circuitos integrados. Se ele não tiver aqui nenhuma meia-lua, ele há de ter aqui uma bolinha.
No sítio onde está a bolinha é sempre 1. E depois é sempre ao contrário dos ponteiros do relógio, está bem? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui e na China é sempre assim que se vê um circuito integrado, pequeno ou grande. Tem 24 pinos, é assim também. E depois já circuitos integrados que também têm perninhas aqui e perninhas aqui, não custa nada. 1, 2, 3, por aí fora, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí fora, sempre a andar, sempre a andar, até ao 48, o que for. Não interessa. É sempre ao contrário dos ponteiros do relógio. Então agora já sabes ver também isto. Penso que não há aqui mais nada. Agradeço que te ponhas aí nos comentários, assim, Maciel, não estou a perceber aqui uma certa parte. Escreve aí nos comentários. Habitua-te a ficar até ao fim nas aulas. Está bem, meu amigo? E olha, bota aí um like se tu gostaste deste vídeo, que é para eu saber que devo fazer mais. Está bem? Se tu gostaste deste tema, põe um like, que assim eu fico a saber que devo fazer mais. Um abraço no coração.